Glórias a Deus. Oh, aleluia. Maravilha, Senhor. O Senhor tem, aleluia, nos ajudado, nos fortalecido. Glórias a Deus. Quero convidar a amada igreja para nós estarmos abrindo em Daniel, capítulo 6 de Daniel. Glórias, glórias a Deus. Glórias, glórias, glórias. Daniel, capítulo 6. Achou? Diga amém. Amém. Diz assim Daniel na cova dos leões: e pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais, aleluia, esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se designou, aleluia, ou melhor dizendo, se distinguiu desses príncipes e presidentes. Glórias, glórias a Deus, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel. Aleluia. Ou culpa alguma, porque ele era fiel. Lerei o 4 novamente, vamos lá. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha em joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumavam fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante, aleluia, do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, aleluia, e no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, a não ser a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse:
Essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que não, aleluia, que nenhum edito ou ordem, ou melhor dizendo, ordenança, que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta na boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou, e foi com pressa à cova dos leões, e achando-se a cova, clamou por Daniel, com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, e quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar-te, aleluia, dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou, aleluia, em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque, aleluia, crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos e nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino se pode, aleluia, o seu reino não se pode destruir, e o seu reino é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Amém? Podeis assentar. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Oh, maravilha de Deus. Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Pega um copo d'água para mim, missionária, por favor. Meu copo está em cima da avião. Glórias a Deus. Aleluias. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Eu quero falar para a amada igreja, para aquele que nos acompanha na live, que muitas vezes nós estamos vivendo momentos, e são os momentos de insegurança, momentos de instabilidade.
podemos vir ao culto e prestar atenção no alto, que o Espírito Santo de Deus esteja nos concentrando. Amém? Voltarei ao início do raciocínio. Então, o que eu quero dizer para os amados irmãos é que tem momentos nas nossas vidas que nós estamos vivendo momentos instáveis. E esse momento qual nós estamos vivendo aqui em Cascadura, nós estamos vivendo no bairro que nós moramos, no Rio de Janeiro, são momentos instáveis. São momentos difíceis. E esses momentos difíceis, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes tira a nossa paz, tira a nossa alegria. Eu não sei você, mas imagina a Daniel agora sendo vigiado 24 horas por dia. Não sei se você sente a mesma coisa de que está sendo vigiado 24 horas por dia. Parece que você está vivendo um Big Brother da vida real. Parece que a luta tem vindo e você fala, eu preciso me encontrar, aleluia, em segurança, eu preciso de estabilidade. Mas quanto mais você busca estabilidade, mais você fica instável. Mais você necessita em algo para se agarrar, em algo para se manter firme. Parece que é aquele navio que por um vendaval, né, por um furacão chamado Euraquilão, né, que o apóstolo Paulo sofreu, e ali, aleluia, Deus tinha falado com ele que nenhuma alma se perderia. Ele estava seguro na palavra, mas aquele navio ele despedaçou todinho. E o apóstolo Paulo diz para os que estavam embarcados, agarrem nos pedaços de tábua do navio para chegar em terra firme, ali na areia do mar. E todos se salvaram. Mas o que eu quero dizer a você é que nós precisamos, amados irmãos, aleluia, estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos, amados irmãos, continuar incessantemente em nossas orações. E parece, amados irmãos, que eu não sei se você já viu alguma expressão que diz assim, o time que está ganhando não se mexe. E parece que quando alguém mexe naquele time, ou uma peça daquele time, vamos supor assim, acontece que um jogador daquele, ele machuca e não vai jogar, aquele time fica instável. E a gente parece que nos momentos que nós estamos vivendo, são momentos assim, que a única pessoa que nós podemos agarrar é Cristo. É somente Jesus Cristo. São momentos assim, terribilíssimos, amados irmãos, que nós precisamos buscar ao Senhor. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia ver um rio de sangue. Nunca passou pela minha cabeça. E aí, a gente olha e a gente fica pensando assim, conforme esses 121 homens que estavam todos os dias, conforme diz o mineiro, de butuca em Daniel, com os olhos fitos nele. E ali, amado irmão, Daniel, ele sabia do edito do rei, mas ele sabia que Deus estava acima do rei Dario. Daniel sabia que Deus é Deus que livra, é Deus que opera.
nós precisamos entender, apesar dos nossos temores e tremores, apesar das situações que têm se levantado diante dos nossos olhos, nós precisamos continuar a caminhar. Nós precisamos continuar, amados irmãos, a nos fortalecer, porque muitas vezes quando nós vemos alguma situação, ainda mais desse jeito conforme tem acontecido, a vontade nossa é dar uma ligadinha para um caminhão, falar, deixa eu colocar toda a minha mudança, deixa eu ir embora daqui. Mas Deus, Ele tem plano com a minha vida, com a tua vida neste lugar. Deus, Ele quer trabalhar através da minha vida, através da tua vida. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós precisamos continuar assim conforme Daniel continuou. A gente olha para Daniel, coitado, imagina agora aqueles homens cheios de inveja, cheios de ciúme de Daniel, porque Daniel, ele sobressaía, e ele agora está ali, e ele é alvo agora de mentes que maquinam o mal contra ele. Quantas vezes, amados irmãos, pessoas têm maquinado o mal contra você? Pessoas querem tirar o teu tapete, aquilo que você conquistou, porque muitas vezes queria estar no teu lugar, não para pagar o preço que você está pagando, mas para receber os benefícios do preço que você pagou. E nós precisamos entender que Daniel, ele pagou o preço. Ele sai jovem ainda da sua terra. Ele vive longe da sua família. Ele deixou de comer as especiarias, as coisas maravilhosas que o rei oferecia. Ele falou, nós queremos água e cenoura. Só legumes que a gente vai comer. E a gente precisa entender que agora, num determinado momento da vida, onde tudo está dando certo, aí o rei constitui 120 satrapas. São governadores, prefeitos, pessoas que estão acima ali no seu reino, e o rei pensa em constituí-los sobre os seus negócios. Mas Daniel seria chefe de todos os outros. E ali eles armam uma emboscada para Daniel. Quantas emboscadas talvez você tenha aí sofrido, mas em todas essas emboscadas que te armam, Deus te dá livramento. Deus te dá escape. E a gente precisa entender, meu amado irmão, conforme nós temos falado dia após dia, conforme nós temos instruído aos amados irmãos e irmãs, que todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas para o matador. Mas é em Cristo que nós temos a vitória. É em Cristo, amados irmãos, que nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos continuar firmes na sua palavra. Nós precisamos continuar firmes nesse propósito. Eu sei que muitas vezes nós cansamos. E o cansaço, ele é real. E o cansaço, ele vem, muitas vezes, ele quer nos sucumbir. Hoje, principalmente, o pastor Carlos está num cansaço, só Deus. E ainda tem uma vigília para a gente ir até meia-noite ainda. E aí, imagina. E a gente está indo, a gente vai, porque a gente é peça fundamental, a gente quer ajudar. Mas a gente sabe que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Ele vem e Ele entra com as providências na nossa vida. Assim conforme a gente olha para Daniel. Imagina
Agora quem está na perseguição de Daniel são aqueles que deveriam ser companheiros, deveriam estar do lado de Daniel. Porque Daniel agora, ele é responsável sobre todos eles. E eles procuravam ocasião contra Daniel. E muitas vezes, amados irmãos, quando Deus nos levanta, e é Deus que levanta, não tem como o homem tirar. Hoje eu estava olhando, ouvindo uma expressão num texto que eu prego, que eu gosto muito desse texto, a respeito de Abraão, né? Quando Ló, ele olha a campina do Jordão e ele vê aquele mato verdinho, ele vê a água, fontes em abundância, ele falou: é aqui que eu vou colocar o meu gado, é aqui que eu vou me dar bem. Mas ele esqueceu que a bênção não estava na água, a bênção não estava no meio do mato, nas campinas, mas a bênção estava sobre Abraão. E assim, meu amado irmão, a bênção está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então não tem como a pessoa chegar e meter a mão e arrancar a tua bênção de dentro de você, não tem como. Deus, ele derramou essa bênção sobre ti. Ele ungiu, aleluia, você. Então, nós precisamos entender que Deus, quando Ele traz essa bênção sobre nós, muitas vezes, amados irmãos, as situações vão se levantar para que você venha desistir, para que você venha retroceder, para que você venha largar a mão do arado. Então, todas as circunstâncias, elas são para isso. A gente olha, Deus declarando de Jó, Deus fala: olha, viste Satanás, o meu servo Jó, homem justo e fiel, homem que se desvia do mal. E aí Satanás olha e fala para Deus assim: também tu encheu ele de riqueza, tu encheu ele de filho, de gado, tudo do bom e do melhor ele tem. Assim é fácil ser fiel a ti. Então muitas vezes, amados irmãos, quando acontece tal coisa, aí sempre tem alguma coisa. Também tu fez isso com ele, também tu fez isso com ela, também. E aí, imagina, sempre vai ter alguma coisa. Mas a gente precisa entender, amados irmãos, que tudo que se levanta, aleluia, contra a minha vida, contra a tua vida, se levanta para cair. Porque nós precisamos entender que nós temos um Deus que Ele tem nos ajudado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos, nós recebemos de Deus esses cuidados, conforme a gente olha, não somente um cuidado no céu, mas um cuidado na terra. Por causa de quê? Aqueles que estavam abaixo de Daniel, que estavam perseguindo ele, mas aqueles que estavam acima de Daniel, tanto o rei Dario, conforme o Deus de Israel, o rei da terra e o rei do céu, estava a favor de Daniel. Diz que agora o rei, ele teve que cumprir a sentença do edito que ele escreveu, aquela escritura. Ele teve que cumprir aquilo. Até mesmo os seus subordinados disseram para ele: ó rei, eu sei que o senhor está pensativo, eu sei que o senhor está triste, eu sei que o senhor está pensando em alguma brecha na lei, mas eu quero dizer ao senhor que quem escreve um edito, segundo a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então eles colocaram uma espada no peito do rei e falaram: não tem como, o senhor vai ter que enviar Daniel para a cova dos leões. E aí o rei, segundo aquela pressão que foi vinda até ele pelos seus subordinados, manda chamar Daniel e coloca Daniel na cova dos leões. E ali todos eles selam aquele edito com os seus anéis de sinete, e ali selam a cova. E agora o que vai acontecer? O rei, ele volta pesaroso para sua casa. Ele volta triste porque ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. E agora ele fala assim: olha, preste bem atenção, meus súditos, meus servos.
não traga até minha presença nenhum instrumento para tocar música, porque eu não quero me alegrar. Eu quero me entristecer com o edito que eu escrevi, porque ele prejudicou uma pessoa que eu amo. Então eu não quero me alegrar. E eles estavam para trazer o banquete para ele comer, para ele beber, para ele se fartar. Imagina o banquete do rei agora, aquela mesa farta de uva, pera, romã, maçã, tudo enquanto é coisa boa. Filé mignon, tudo enquanto é coisa boa para ele comer, para ele beber, para ele se esbaldar. E o rei falou assim: não chega a mim nenhuma comida, porque eu farei jejum pelo meu servo Daniel, para que o Deus de Daniel venha socorrer ele ali na cova dos leões. E quantas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, nós nos sentimos na cova dos leões, e nós temos que todos os dias lutar bravamente, assim como Daniel. Nós precisamos entender que às vezes a história que nós estamos lendo, ela não fala, mas imagina o temor de Daniel ali dentro da cova dos leões. Imagina o quanto ele tremeu, ele temeu, o quanto ele orou, o quanto ele clamou durante aquela noite para o Senhor. Eu imagino que os seus lábios não pararam de orar, não pararam de clamar um só momento. E muitas vezes, amados irmãos, essas situações têm nos acontecido também. Quantas vezes, amados irmãos, as pessoas olham para mim e olham para minha face e vê o pastor Carlos rindo, mas por dentro muitas vezes os nossos corações estão chorando, derramando lágrimas. Os nossos corações estão tristes. E a gente precisa entender que quanto mais a idade chega, quanto mais maduro nós vamos ficando, mais nós ficamos sensíveis a respeito das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos orar. Nós precisamos saber que temos um Deus, que Ele nos visita, que Ele nos guarda. Nós precisamos saber que tem um Deus que opera tanto no céu conforme na terra. E esse Deus, durante essa noite de aflição, durante essa noite de angústia, durante essa noite de terror, Daniel, ele vence essa noite. Imagina agora o rei, ele levanta de manhã bem cedo, né? E quando ele levanta de manhã bem cedo, ele chega na cova e ele grita. E ele fala assim: Daniel, Daniel. Imagina que ele foi o primeiro a chegar ali, o rei, a preocupação dele. Será que Deus, aleluia, o teu Deus tenha podido te livrar da boca dos leões? E Daniel diz lá de dentro: sim, meu Senhor, Deus me livrou. Deus fechou a boca dos leões. E assim Deus, Ele tem fechado a boca dos leões. Ele tem impedido, amados irmãos, de situações chegar até mim, chegar até você para nos agravar. Hoje eu estava vendo aí um vídeo que um pastor, ele chegou no centro da cidade, ele precisava pegar um documento e ele estacionou num local proibido. E ali o guarda municipal, o guarda que guarda ali os carros, aquele agente de trânsito, encheu ele de soco, pontapé. E ali ele falou: bastava aplicar uma multa, não precisava fazer tal coisa. E muitas vezes, amados irmãos, a luta que vem sobre as nossas vidas são lutas terribilíssimas. Parece que a situação, quando vem sobre uma pessoa comum, ela vem tranquila, mas quando vem uma luta sobre a minha pessoa, sobre a tua pessoa, parece que a gente paga 10 vezes mais. A fúria é tão grande, porque a fúria ela não vem acompanhada sozinha, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Se fosse ao contrário, o que seria de nós? Que perseguição nós iríamos sofrer. Mas a gente entende, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus, aleluia, Ele olha, aleluia, para esse testemunho e Ele fala assim: olha, meu servo venceu a provação, porque segundo a minha palavra, se te bate numa face, você dá outra.
E ele venceu a provação. E a gente precisa entender, quando olha para Daniel, Daniel podia falar muita coisa a respeito dele. Ele fala assim: eu fui no império babilônico que teve à frente, eu era o principal no império de Nabucodonosor. Todos os dias eu servi Nabucodonosor fielmente. E quando vocês aqui me acharam, porque eu profetizei, porque eu falei. Ele poderia se defender, ele poderia colocar algo até mesmo a respeito do edito, ele poderia chegar primeiro para o rei, mas não. Ele deixou com que as coisas acontecessem, porque ele confiava no seu Deus. E assim, amados irmãos, nós encontramos coisas que têm acontecido diante dos nossos olhos. Eu não sei o teu coração, mas o meu coração, ele está pesaroso, triste, por famílias que têm perdido seus filhos. Porque por causa de sangue, aleluia, que tem sido derramado. A gente precisa continuar orando, a gente precisa continuar clamando a Deus e falando: Deus, olha, por cascadura, olha, Senhor Deus de Israel, e faça resplandecer a tua glória. Tira essa nuvem negra de sobre nós, de sobre o nosso bairro. Aleluia. Traz paz, traz alegria. A tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que nós temos liberdade de ir, nós temos liberdade de vir. Nós precisamos clamar ao Senhor, não somente por nós, mas por todos aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos, amados irmãos, falar com Deus, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos nos esforçar em oração. Nós precisamos louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quando a gente vê agora Daniel, aleluia, sendo livre da cova dos leões, porque o Senhor era com Daniel, e assim o Senhor também, aleluia, Ele tem nos livrado, mas nós precisamos continuar na caminhada, nós precisamos continuar em fidelidade. Diz a palavra do Senhor que agora eles tiram aquele lacre da prisão, e ali daquela cova, eles tiram Daniel de dentro da cova, porque agora aquela instabilidade, ela se vai, porque Deus faz com que Daniel, ele vença aquela instabilidade. Agora Daniel, ele se encontra em um porto seguro. Qual é o porto seguro de Daniel? Deus. Qual é o porto seguro de Daniel? A vitória dele sobre os leões, a vitória dele sobre aqueles 120 governadores, prefeitos, os quais eram chamados de satrapas. Ele vence. E agora, amados irmãos, aqueles que forjaram o edito, aqueles que colocaram o rei contra a parede, eles são chamados. Não é chamado somente os tais, não é chamado somente os cabeças, mas é chamado os cabeças que fizeram tais coisas e a família deles. Trouxeram a família deles, trouxeram todos eles, e agora no lugar de Daniel é julgado aqueles que fizeram com que o rei assinasse aquele edito. E diz que imediatamente quando jogaram eles nas covas, aleluia, na cova dos leões, os leões espedaçaram eles. Já imaginou tal coisa? Nós precisamos entender, duro é recalcitrar contra o Deus de Abraão, contra o Deus de Isaac, contra o Deus de Israel. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele, aleluia, nos ajuda. Nosso Deus, Ele nos fortalece. O nosso Deus, Ele se levanta em nosso favor. E muitas vezes, amados irmãos, nós ficamos em relação a essas instabilidades, nós ficamos temerosos. Nós perdemos a nossa confiança em Deus. Diante
dessas situações instáveis, a gente pensa que não vai ter vitória. Mas o Senhor, Ele vem e Ele faz com que nós venhamos ver a glória dEle acontecendo. E a gente precisa entender, amados irmãos, que tudo, aleluia, que tem nos acontecido, seja qualquer coisa que tem se levantado, nós precisamos entender que com Deus nós vamos prevalecer. Com Deus nós somos mais que vencedores. Com Deus, aleluia, nós iremos atravessar as dificuldades. Nós precisamos então crer que esse momento difícil vai passar. Esse momento difícil não é para sempre. A gente tem falado e a gente tem olhado a respeito de quantas situações que se levantaram nas Sagradas Escrituras. E Deus deu vitória. Ontem nós estávamos na rádio e tinha uma amada irmã que ela foi com seu esposo ali. E se você olha para aquela amada irmã e o seu esposo, vocês não dá para eles um tostão furado, porque nós temos mania de olhar para as pessoas e não dá conforme Deus dá, a importância devida conforme Deus dá para a gente. Porque nós olhamos as pessoas assim, talvez as pessoas não estão ali com seu glamour, não está com aquele Rolex de ouro, com aquele sapato bico fino, que dá para pentear até o cabelo nele. A gente olha para as pessoas e a gente nivela por baixo, mas Deus nivela a gente por cima. E ali, aquela amada irmã, ela começou a falar do testemunho dela. E ela tem o vírus HIV. E ali, ela testemunhando o quanto Deus fez na vida dela, o quanto Deus operou. Ela foi internada, ela disse que estava com 35 quilos. 35 quilos, ela foi internada. E os amados irmãos foram até o hospital e disseram que foram fazer um culto, mas ali o esposo estava achando que foi fazer a extrema-unção, de dar extrema-unção para ela, para que ela fosse no outro dia enterrada, de tão ruim que ela estava. Mas ela disse que recebeu a visita de Deus durante a noite, e Deus falou com ela: olha, levanta da tua cama. Ela disse que estava com os 2 pulmões comprometidos. Um estava 100% comprometido, o outro estava 75%. Ela não podia respirar por causa do vírus do HIV. Os outros órgãos são atacados. Ela disse que estava com uma situação lá de 1 milhão de ataques, conforme se fosse vírus, né? 1 milhão de vírus atacando o pulmão dela. E ela estava em risco iminente de morte. Mas quando Deus visitou ela, ela disse que Deus falou assim: eu quero que você levanta e vai orar para um homem que está do outro lado onde você está. Ela levantou e foi orar por ele. Ela disse que a perna daquele homem, o que segurava a perna presa, assim, o pé preso na coxa, era somente os ossos, porque carne não tinha mais. Ele estava com o corpo todo comprometido de câncer, era tudo enquanto é lado. E Deus falou com ela: olha, vai lá, ora por ele. E ela levantou do jeito que ela estava e ela foi orar por ele. E ali, sabe o que aconteceu? A médica, ela veio no seu plantão e encontrou ela orando. Falou: você não está aguentando um gato por rabo e você está orando para os outros ainda? Ela falou assim: eu recebi a visita de Deus, Deus mandou orar por ele. No outro dia, aquelas situações do vírus que estava 1000, agora estava 100. Ela venceu. E quando agora o marido veio visitar ela, pensou que ela estava morrendo, ela estava dando ali, o marido chegou, aquela muvuca toda. Sabe quem era o marido? O marido se chama Jailton. Se você olhar para o Jailton, você não dá um tostão furado para o Jailton.
Sabe o que ele é? Ele é chefe de segurança. E quando ele chegou no hospital, quem estava lá? Os seus subordinados. Falou, o que o senhor veio fazer aqui? Calma, calma. Entendeu? Falando com calma, calma. E ele subiu desesperado. Quando ele olhou aquela muvuca toda, aquele monte de gente, ele falou, minha esposa morreu. Minha esposa morreu. Quando ele encontrou e olhou lá, ela estava dirigindo um culto de ação de graça. Porque Deus deu vitória para ela. Deus deu vitória para ela. E a gente precisa entender. Ali, amados irmãos, ela foi contando tanto testemunho, que aí eu falei com o professor Fernando, eu falei, ela chegou aqui nessa noite, ela não está aqui por acaso, não. Segundo testemunhos que ela tem contado, ela veio aqui para estar orando por nós e também por o dono da rádio que está com problema de saúde, e também o Júlio que nos ajuda lá, que ele fica nos instrumentos lá, dirigindo lá e fazendo com que a programação fique legal. Ele também está com problema de saúde. Eu falei, ela não veio aqui por acaso. 36 anos. E aí, eu falei, nós vamos pedir ela para orar por nós. E vamos pedir ela também para orar por o dono da rádio. A gente telefonou para ele, a gente desceu, ele abriu a porta da casa e ela orou por ele. Não é uma coisa assim, a gente pensando que vai ter rajada de glória, vai ter rajada de fogo, não. A oração simples, mas uma oração que Deus está ouvindo, que Deus está operando. E aí, quando ela volta no hospital, ela pergunta, cadê o rapaz tal assim? Ele saiu de alta, ele se recuperou, estava à beira da morte, a carne cresceu em volta da perna, ele novamente teve outra oportunidade de Deus. A gente precisa entender, que muitas vezes a gente está olhando e a gente está vendo uma cena de guerra, uma cena terrível, mas Deus ele pode fazer desse deserto que nós estamos vendo um manancial de águas vivas. A gente precisa entender que Deus ele quer e ele vai operar, mas nós precisamos crer. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar na mesma pegada, porque muitas vezes, amados irmãos, as circunstâncias que nós estamos vivendo, eu já falei isso para os amados irmãos e glorifico a Deus por cada um de vocês, mas a gente olha para a circunstância e a circunstância muitas vezes faz com que nós olhamos e falamos assim, não tem jeito, a gente vai desistir, igual aconteceu com a internet. Quem pensava que a internet ia voltar? Eu mesmo não pensava. Fala, acabou. Eu já tinha dado até os cabos daqui, eu tirei todos os cabos daqui, tirei tudo. Falei, não vai voltar. Aí quando vê, ela volta. E a gente glorifica a Deus, glorifica a Deus. Porque a internet, aqui pra gente, a gente trabalha com a internet, levando esse culto a muitas pessoas que não estão aqui conosco, mas estão vendo através das lives. Então a gente glorifica a Deus. A gente pensa, aleluia, que não vai acontecer, mas Deus ele age, Deus ele opera. E a gente precisa continuar nessa mesma pegada. Eu convidei a irmã Luciene para estar trazendo testemunho aqui para a gente. Esse testemunho que ela contou. E ela falou que vai vir, o Fernando também falou que vai vir com ela aqui. A gente precisa, amados irmãos, estar aí nos fortalecendo. Também, agora, abril, maio, na primeira semana de maio, nós vamos fazer o culto de terça-feira lá do lado de fora na rua, que a gente vai evangelizar lá. A gente teve aí uma ajuda aí do nosso amado irmão Elias, ele falou que vai vir com Ale, a gente vai cantar louvor, a gente vai estar panfletando lá na rua, a gente vai estar orando, a gente vai estar clamando. Eu falei, não pode ali da varanda? Ele falou, não, aqui no meio da rua. A gente vai estar no meio da rua, fazendo culto no meio da rua. Então a gente precisa, amados irmãos, continuar. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente vê tanto impedimento, a gente vê tanta luta.
Aí a gente poderia falar, é culpa de um, é culpa de outro. Não, não é culpa. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A gente sabe que a situação, aleluia, anteriormente aqui, não era um lugar favorável do Espírito Santo de Deus entrar. A gente sabe disso. A gente sabe que coisas ocultas estavam aqui. Mas agora a gente tomou posse, porque Deus, aleluia, Ele tem nos dado essa localidade. E a gente precisa continuar orando. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Nosso Deus, Ele venceu, aleluia, por nós. E nós vamos vencer. Nosso Deus, Ele se levantou, amados irmãos. E Ele tem guerreado por mim e tem guerreado por você. Então, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ter vitória. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo. Isso tem acontecido. Eu vi o pastor Márcio aqui na festividade no sábado. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele disse assim: olha, vocês vão ver essa casa cheia, vai ter que derrubar essa parede e abrir para lá. Isso diz a pastora Yara, não foi? Vai ter que abrir para ir mais para lá. A gente precisa entender. Ele falou assim: creia, aleluia, no que Deus está falando, creia nos seus profetas. Há uma promessa para as nossas vidas. Aleluia. E a gente precisa crer. Muitas vezes parece impossível, mas para Deus nada é impossível. O que é impossível para um homem não é impossível para Deus. Nós precisamos então crer, nós precisamos colocar, aleluia, em evidência essa obra maravilhosa que Deus tem nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, nós vamos estar orando, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui estão nesta noite. Nós clamamos, ó Pai, pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que estão nos acompanhando, ó Pai, pela live. Te pedimos, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, na saúde dos teus filhos. Quantos, ó Pai, nesse momento de oração que o pastor Carlos tem orado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem, aleluia, clamado, Senhor Deus, pelo seu filho, ó Pai, tem clamado pela sua filha. Tem clamado, ó Pai, aleluia, por aquele problema de saúde, Pai, que parece, Senhor Deus, que enraizou, ó Pai, que parece que tomou posse desse corpo, aleluia, mas nós clamamos ao Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha, Senhor, operar com o teu milagre. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória. Ah, Deus de Israel, e fazer, Senhor Deus, com que teus filhos e filhas, Pai, aleluia, venham ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, ó Pai, com poder e bondade. Então, Pai amado, Pai querido, aleluia, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, no teu altar. Nós colocamos, ó Pai, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, sendo remidos, lavados, ó Pai, aleluia, que a operação do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós. Toma, Senhor Deus, aleluia, o William, Senhor Deus, que está no trabalho, o Luiz, Pai, toma, Senhor Deus, a tua serva, a diaconisa Darcília, Pai, toma, Senhor Deus, o Senhor Manuel, toma também, Senhor Deus, o Mário Márcio, ó Pai, toma o Júlio, ó Pai, toma também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a missionária ativa, a missionária Lucinéia, toma a diaconisa Elaine, Senhor Deus, que aleluia, está, Senhor Deus, nos dias, Senhor Deus, de ter, Senhor Deus, aleluia, a sua filhinha Hannah, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja cuidando, operando, ó Pai, maravilhosamente. Toma também, Senhor Deus, o Wilson, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, restaura, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de Israel esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a saúde também, Senhor Deus, do pastor Carlos nas tuas mãos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, os meus filhos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, aleluia, aí do alto céu, ó Pai, reveste eles, ó Pai, com teu poder, com a tua unção. A promessa, Senhor Deus, sobre a vida deles, Pai, a oração, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai.
Nós não criamos filhos, Senhor Deus, para o mundo, ó Pai, para a desgraça. Mas nós criamos filhos, ó Pai, para louvar, para engrandecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós oramos, ó Pai, aleluia, por esta comunidade. Nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por nossos vizinhos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelos outros ministérios, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que compõem a nossa região, Pai. Também, Senhor Deus, nós vamos ter, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, a vigília, Pai, aleluia, Senhor Deus, uma pequena vigília, que o Senhor esteja operando, ó Pai, aleluia, Senhor, na vida de cada amado irmão, ó Pai, de cada amada irmã, Senhor Deus, que irá ter oportunidade, Senhor Deus, de falar, Senhor Deus, do Teu poder, de falar, Senhor Deus, do Teu poderoso nome. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, eu louvo, Pai, eu engrandeço, Senhor Deus, eu magnifico ao Teu poderoso nome, Senhor dos exércitos. Ah, Deus, que o Teu sobrenatural esteja acontecendo, ó Pai, aleluia, sobre as nossas vidas. Nos leva, Pai, em segurança para os nossos lares. Ministra, Senhor, sobre nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, ser blindados, ó Pai, aleluia, pelo Senhor, ó Pai, pois nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sair da corda bamba, Pai, e andar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no ponto seguro, que é o Senhor, onde, Senhor Deus, nós temos firmado a nossa casa na rocha, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levante as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Maranata. Parabéns, Senhor. Salva de palmas.